Eu te rejeito, Lira Vale, como minha companheira esvaecida. As palavras atingiram a corte da lua com mais força que um trovão. Por um segundo suspenso, ninguém se moveu. Então, em algum lugar perto do fundo do salão de mármore, uma mulher soltou um suspiro suave. Cálices de prata pararam a meio caminho dos lábios. Até os músicos perto da sacada iluminada por tochas erraram uma nota. Lira estava sozinha sob o enorme arco de pedra da lua. Seus dedos pálidos apertavam o tecido de seu vestido prateado e gasto. Centenas de olhos se fixaram nela de uma só vez. As marcas sagradas do vínculo, brilhando fracamente em seu pulso, piscaram como brasas moribundas. Do outro lado, o rei Alpha Darius Blackthorne permanecia perfeitamente imóvel na plataforma do trono de obsidiana. Seus ombros largos estavam rígidos sob seu casaco cerimonial escuro, adornado com pele preta. Seus olhos prateados não revelavam nada. Frio, controlado, intocável. Apenas o leve atraso antes de ele baixar a mão revelou a menor fratura em sua compostura. A deusa da lua não decide o futuro do meu reino, disse Darius. Sua voz ecoou pela câmara do tamanho de uma catedral. Eu decido. Um murmúrio nervoso varreu os nobres que ladeavam o salão. Alguns baixaram os olhos imediatamente. Outros olharam abertamente para Lira, a curiosidade agora se transformando em pena. Uma curandeira ômega dos territórios externos. Quieta, fraca, indigna de um trono construído sobre alianças de linhagem e poder militar. A garganta de Lira se apertou, mas ela não implorou. Isso pareceu perturbar a multidão mais do que as lágrimas teriam feito. Ela simplesmente ficou ali, sob a luz prateada do fogo, enquanto a humilhação se espalhava pela sala como fumaça. Uma nobre perto da frente cobriu a boca para esconder um sorriso. Alguém sussurrou. Ela pensou que se tornaria Luna. Outra voz respondeu suavemente. Olhe para ela. Ela nunca pertenceu ao lado dele. O calor subiu pelo pescoço de Lira. Sua loba recuou dolorosamente dentro de seu peito, enquanto o vínculo se tensionava sob o ritual de rejeição. Mesmo assim, ela manteve o queixo erguido, por pouco. O sacerdote da lua, perto do altar, trocou olhares inquietos. Um deles mudou de posição, como se esperasse que a própria deusa interviesse. Nada aconteceu. Darius levantou-se lentamente do trono. O movimento por si só silenciou o salão novamente. Com quase 2 metros de altura e vestido todo de preto, ele parecia menos um rei. O brasão real estava esculpido na armadura de prata em seus ombros. Ele parecia mais uma arma forjada em forma humana. Os lobos instintivamente baixavam o olhar quando ele passava. Lira não. Por um breve momento, seus olhos encontraram os dela completamente. Algo piscou ali. Não era arrependimento, era pior. Era hesitação. Sua mandíbula se contraiu quase imediatamente depois. E ele se virou antes que qualquer outra pessoa pudesse notar. A rejeição deveria ter terminado ali. Limpa, política, final. Mas as portas gigantes na extremidade da corte da lua de repente rangeram, abrindo-se contra o vento de inverno. Cada tocha ao longo das paredes tremeu. O ar frio varreu a câmara, trazendo o cheiro de fumaça de pinho e chuva distante. Os guardas perto da entrada se endireitaram instantaneamente e então se afastaram. Uma figura alta emergiu das sombras além da porta. Ele usava um longo casaco cor de carvão com insígnias de lobo prateadas costuradas nas mangas. Cabelos escuros roçavam seu colarinho. Uma cicatriz cortava levemente uma de suas bochechas pálidas. E ao contrário de todos os nobres na sala, ele não se curvou para o rei Alfa. Os sussurros começaram imediatamente. Território das sombras. Aquele é Cale Draven. Por que ele está aqui? Darius parou de andar. Não completamente. Apenas o suficiente para a pausa se tornar perceptível. Os olhos cinzentos de Cale percorreram o salão lotado sem interesse. Até que pousaram em Lira, que estava sozinha sob o arco de pedra da lua. Então ele também ficou imóvel. O silêncio mudou de forma, mais agudo agora. Perigoso. Um dos conselheiros reais deu um passo à frente rapidamente. Lord Draven, ele disse cautelosamente. Você chega em um momento inoportuno. Cale o ignorou completamente. Seu olhar permaneceu fixo nas mãos trêmulas de Lira, nas marcas de companheira que se apagavam em seu pulso, na humilhação que ainda pairava no ar ao seu redor como geada. Então, lentamente, o canto de sua boca se curvou em algo que não era divertimento.
Então, Cale disse em voz baixa, sua voz ecoando pela corte atônita. Esta é a mulher que o grande rei Alpha descartou. O silêncio após as palavras de Cale Draven pareceu errado. Pesado demais. Vivo demais. Ninguém na Corte da Lua falava com a companheira rejeitada do rei Alpha daquela maneira. Especialmente não ele. Um tronco estalou bruscamente na enorme lareira perto da parede leste, fazendo vários nobres se encolherem de uma só vez. Lyra sentiu cada par de olhos se alternando entre os dois governantes Alpha. Eles estavam em extremidades opostas do salão. Darius permaneceu perto da plataforma do trono. Uma mão enluvada de preto repousava no apoio de braço esculpido ao seu lado. Imóvel, mas não relaxado. As veias em seu pulso se destacavam levemente sob o couro. Cale finalmente deu um passo à frente. Suas botas ecoavam pelo chão de mármore com uma confiança lenta e deliberada. Sem pressa, sem hesitação. Os lobos perto do corredor instintivamente se afastaram antes que ele os alcançasse. A tensão que emanava dele carregava um tipo de poder diferente do de Darius. Menos controlado, mais perigoso, porque não parecia interessado em ser admirado. Lyra engoliu em seco quando ele parou a poucos metros dela, sob o arco de pedra da lua. De perto, a cicatriz em sua bochecha pálida capturava o brilho prateado da luz das tochas. Seu olhar baixou brevemente para as marcas que se apagavam em seu pulso. Algo indecifrável escureceu sua expressão. Você está ferida, ele disse calmamente. Lyra piscou uma vez. As palavras a pegaram de surpresa mais do que a crueldade teria feito. Ao redor deles, vários nobres trocaram olhares desconfortáveis. Uma mulher perto dos degraus do conselho murmurou baixinho. Ela está perfeitamente bem em pé. Cale a ouviu de qualquer maneira. Seus olhos se ergueram lentamente em direção à mulher que falou. A mulher enrijeceu tão rápido que seu vinho quase derramou sobre suas luvas. A dor da rejeição do vínculo ainda é dor, disse Cale. Sua voz era baixa, mas com um tom afiado. A mulher imediatamente baixou o olhar. Ninguém a defendeu. Uma estranha onda percorreu a multidão depois disso. Inquieta, mutável, como se a própria sala pudesse sentir o equilíbrio mudando centímetro por centímetro. Lyra tornou-se dolorosamente ciente de Darius observando do outro lado do salão. Ela podia sentir isso sem olhar diretamente para ele. O peso de sua atenção pressionava sua pele com mais força do que antes. Um dos conselheiros reais deu um passo à frente rapidamente, tentando suavizar a atmosfera. Lord Draven, disse o lobo mais velho cuidadosamente. O rei agradece sua presença na cúpula, mas talvez esta noite não seja o momento para teatros políticos. A boca de Cale se contraiu levemente. Isto é político? Ele perguntou. Alguns lobos mais jovens desviaram o olhar para esconder reações nervosas. Até mesmo um dos guardas do palácio perto da escadaria tossiu sem jeito em seu punho. Darius desceu o primeiro degrau da plataforma do trono e então parou. Novamente, apenas uma leve hesitação. Quase imperceptível, mas o suficiente. Lyra notou porque passou anos aprendendo seus silêncios. O rei Alpha raramente hesitava por alguém. Cale virou-se ligeiramente para ela. Você consegue andar? Ele perguntou. A pergunta parecia simples, mas depois de uma corte inteira assistir sua dignidade desmoronar em frente ao trono, a suavidade dela quase doeu mais. Lyra se endireitou instintivamente. Eu consigo. Eu não perguntei se você conseguia. Sua voz permaneceu calma. Eu perguntei se você deveria. Algumas cabeças se viraram bruscamente com isso. Em algum lugar atrás deles, um nobre sussurrou. Ele está o provocando de propósito. Outro respondeu em voz baixa. Não, acho que ele está falando sério. A constatação perturbou a sala mais do que a zombaria havia feito. Lyra olhou para Darius antes que pudesse se conter. Seus olhos prateados se fixaram nos dela imediatamente. Por um segundo estranho, o barulho no salão pareceu desaparecer completamente. Ela viu então. Não era raiva, ainda não. Algo mais tenso, mais frio, como uma contenção esticada ao limite. Então o momento se quebrou quando um servo passou apressado, carregando bandejas de vinho fresco. Um deles escorregou levemente. Um cálice de cristal inclinou-se da bandeja em direção ao vestido de Lyra. Suspiros irromperam instantaneamente. Mas antes que o vinho pudesse derramar, Cale pegou o cálice com uma mão, sem sequer desviar o olhar dela. O vinho tinto tremeu perto da borda, mas nunca tocou o tecido. O servo congelou,
pálido de horror. Perdoe-me, meu lord. Cuidado, disse Kaylee simplesmente, colocando o copo de volta na bandeja. Não foi cruel. De alguma forma, isso fez o servo se curvar ainda mais rápido. Lyra o encarou em silêncio. O salão também. Então Cale estendeu a mão para o xale prateado que escorregava de seu ombro. Os tremores da rejeição ainda persistiam em suas mãos. Ele ajustou o tecido uma vez. Foi um gesto gentil, breve, mas íntimo o suficiente para que toda a corte da lua prendesse a respiração novamente. E desta vez, Darius não desviou o olhar. À meia-noite, todo o palácio sussurrava sobre ela. Lyra ouviu antes de ver. Servos paravam de falar quando ela entrava nos corredores. Nobres baixavam a voz atrás de leques prateados. Até os guardas do palácio perto da escadaria oeste continuavam olhando para seu pulso, onde as marcas da rejeição haviam se transformado em cicatrizes prateadas e pálidas sob sua pele. Ele ajustou o xale dela na frente do rei. Lobos das sombras não protegem ninguém, a menos que queiram algo. Os rumores se moviam mais rápido que o vento de inverno pelo palácio Blackthorn. Lyra tentou evitar a atenção, refugiando-se nas partes mais silenciosas do castelo na manhã seguinte. Ela carregava ervas medicinais para as câmaras da enfermaria inferior, sob a ala leste. Os corredores de pedra ali cheiravam levemente a fumaça de cedro e pergaminho antigo, em vez de perfume e política. Deveria ter parecido mais seguro, mas não pareceu. A cada poucos passos, ela via servos a encarando antes de rapidamente baixarem o olhar. Um par de guardas mais jovens, perto da entrada do arsenal, se endireitou abruptamente quando ela passou. Um deles acidentalmente bateu sua lança contra a parede com um forte estalo metálico. Cuidado! O guarda mais velho murmurou bruscamente enquanto Lyra continuava andando sem se virar. Mas seu pulso acelerou mesmo assim. Algo na atmosfera do palácio havia mudado durante a noite. Ela sentia isso na maneira como as conversas paravam de repente. Na maneira como as portas se fechavam mais suavemente quando ela se aproximava. Como se todos estivessem esperando algo acontecer. No meio da escada da enfermaria, as tochas ao longo da parede piscaram violentamente de uma só vez. Lyra parou instintivamente. O ar frio roçou a parte de trás de seu pescoço. Então, passos ecoaram de baixo. Lentos, irregulares, familiares. Kelly Draven emergiu do corredor inferior. Ele carregava um casaco de couro escuro sobre um ombro. Anéis de prata brilhavam fracamente em seus dedos pálidos. 2 de seus guardas das sombras o seguiram a vários metros de distância, antes de pararem no momento em que a viram. Nenhum dos dois se aproximou mais. Nenhum dos dois falou. Os olhos de Kaylee se ergueram imediatamente. "Você trabalha daqui embaixo?" ele perguntou. Lyra apertou o saco de ervas. "Às vezes. Sozinha? Geralmente." Algo indecifrável cruzou seu rosto com isso. Antes que ele pudesse responder, gritos irromperam de repente em algum lugar acima deles, perto do salão principal. Um estrondo alto se seguiu e depois passos apressados. Ambos os guardas das sombras imediatamente mudaram de postura, alertas. Lyra se assustou um pouco quando outra serva desceu correndo a escada superior, carregando lençóis dobrados. A pobre garota quase escorregou quando notou Cale parado ali. O tecido se espalhou pelas escadas. "Desculpe, meu lord." Cale se agachou primeiro e pegou o tecido caído antes que a serva pudesse se apressar para pegá-lo. A garota piscou em confusão enquanto ele devolvia os lençóis sem dizer uma palavra. Quando ela se afastou apressadamente, visivelmente abalada, Lyra o encarou em silêncio. "Seus lobos parecem aterrorizados toda vez que alguém deixa algo cair perto de mim", disse Cale secamente, olhando para os guardas acima. Um deles desviou o olhar instantaneamente. Contra sua vontade, um pequeno suspiro escapou de Lyra, que quase soou como uma risada. Quase. Cale notou imediatamente. A rigidez em sua expressão diminuiu por meio segundo, antes que passos pesados trovejassem na escada acima deles. 3 conselheiros reais apareceram, com seus mantos balançando atrás deles. Eles pararam abruptamente ao ver a cena abaixo. Silêncio. Um conselheiro mais velho se recuperou primeiro. "Lord Draven", ele disse cuidadosamente. "O rei solicita sua presença na Câmara de Guerra." Cale não se moveu. "Ele solicita?" O conselheiro hesitou. Uma pequena pausa, quase imperceptível. Imediatamente, Cale finalmente voltou sua atenção para Lyra, em vez de responder ao conselheiro.
Você deveria parar de andar por esses corredores sozinha. Por quê? Porque a corte do seu rei cheira a nervosismo. As palavras atingiram com mais força do que deveriam. Um conselheiro enrijeceu visivelmente. Outro ajustou sua manga rápido demais. O olhar de Cale permaneceu em Lyra por mais um segundo antes de ele se afastar para ela passar. Mas enquanto ela passava por ele, vozes ecoaram de repente da sacada superior, com vista para a escadaria. Dois nobres falando alto demais. O rei Alfa está perdendo o foco por causa de uma ômega. Cuidado, ele ouve tudo. Então explique por que ele interrompeu uma reunião inteira do conselho esta manhã, porque Draven sentou-se ao lado dela. Lyra congelou no meio do passo. Acima deles, as vozes foram cortadas abruptamente, como se alguém as tivesse silenciado. Então veio outro som, passos pesados, lentos, deliberados. Cada lobo na escadaria se endireitou instintivamente de uma só vez. Darius Blackthorne apareceu no patamar superior, vestido inteiramente de preto. Uma mão repousava no corrimão de pedra, enquanto seu olhar prateado descia para a cena abaixo. Para Cale parado ao lado de Lyra. Para o espaço estreito entre eles. Ninguém falou. Em algum lugar mais profundo do palácio, um sino começou a tocar para o conselho do meio-dia. Darius não se moveu quando soou. Ele apenas olhou para Lyra por um longo segundo a mais, antes de seus olhos se voltarem para Cale. E desta vez, o frio neles parecia pessoal. O conselho de guerra deveria ter começado 20 minutos antes. Todos na Câmara sabiam disso. Ninguém ousava mencionar. Neve pesada batia nas altas janelas de vitral com vista para o Palácio Blackthorne. Mais de 30 nobres e comandantes militares sentavam-se congelados ao redor da enorme mesa de carvalho, sob os candelabros de ferro. Mapas permaneciam intocados, pergaminhos fechados. O atraso tinha apenas uma causa. O rei Alfa Darius Blackthorne não havia falado desde que Cale Draven entrou na sala. Lyra estava perto da parede de pedra dos fundos, ao lado dos curandeiros reais. Ela tentava permanecer invisível sob a luz bruxuleante das tochas. Era impossível. Ela podia sentir a tensão circulando a câmara como lobos ao redor de sangue exposto. Cale se apoiava casualmente no lado oposto da mesa do conselho. Luvas escuras repousavam perto dos mapas de fronteira dos territórios do norte. Postura relaxada, quietude perigosa. Vários comandantes continuavam olhando para ele e depois desviavam o olhar rapidamente sempre que Darius notava. O silêncio se estendeu por mais alguns segundos antes que um general idoso finalmente pigarreasse cuidadosamente. Sua Majestade, ele começou, com a voz cautelosa. A fronteira leste relata aumento de movimento ao longo das passagens da presa de gelo. Darius não respondeu imediatamente. Seu olhar prateado permaneceu fixo no mapa de guerra à sua frente, embora sua atenção claramente não estivesse ali. Então, lentamente, ele alcançou um dos marcadores de lobo esculpidos perto do centro da mesa. Seus dedos pararam a meio caminho. Quase imperceptível, mas o suficiente para que vários membros do conselho trocassem olhares rápidos. Lyra também viu. A hesitação. Pequena, errada. Darius nunca hesitava no conselho. Aumentem as rotações de patrulha, ele disse finalmente. Sua voz estava mais fria que a tempestade lá fora. Dobrem a vigília noturna. Já foi feito, Kel respondeu calmamente, antes que os escribas pudessem terminar de registrar a ordem. Todas as cabeças se viraram para ele de uma só vez. A expressão de Cale não mudou. Meus homens garantiram as rotas da presa de gelo antes do amanhecer. O silêncio atingiu a câmara novamente. Um dos comandantes mais jovens se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Outro derrubou acidentalmente um tinteiro enquanto pegava um documento. Tinta preta se espalhou lentamente pela mesa. Ninguém se moveu para limpar imediatamente. Darius ergueu os olhos para Cale. A temperatura na sala pareceu cair apenas com o movimento. Você agiu dentro do meu território sem permissão. Sua fronteira estava vulnerável. O tom de Cale permaneceu irritantemente calmo. Eu a corrigi. Um murmúrio baixo percorreu o conselho antes de morrer instantaneamente quando Darius se levantou. As cadeiras rangeram suavemente enquanto vários lobos se endireitavam por instinto. Com quase 2 metros de altura, vestido inteiramente de preto e com anéis de lobo prateados brilhando em sua mão, Darius dominava a câmara sem esforço. Geralmente isso acabava com qualquer desafio imediatamente. Não hoje.
Cale permaneceu exatamente onde estava. Lyra sentiu seu pulso acelerar enquanto os dois governantes alfa se enfrentavam sobre a mesa de guerra. A neve batia violentamente contra as janelas atrás deles. Então veio a interrupção. Um servo do palácio entrou correndo, carregando novos despachos. Suas botas escorregaram levemente no chão de pedra polida. Ele congelou no segundo em que sentiu a atmosfera da sala. O pânico brilhou em seu rosto. A pilha de pergaminhos quase escorregou de seus braços. Minhas desculpas, Sua Majestade. Darius nem sequer olhou para ele. Deixe-os. O servo se apressou demais. Um pergaminho rolou solto pela mesa e parou diretamente ao lado da mão de Lyra, perto da estação dos curandeiros. Ela instintivamente se inclinou para pegá-lo. No exato mesmo momento, Cale deu um passo à frente do lado oposto para pegá-lo primeiro. Suas mãos se tocaram brevemente sobre o pergaminho. Contato suave, nada mais. Mas as cicatrizes do vínculo no pulso de Lyra de repente brilharam com uma luz prateada sob sua manga. A sala inteira notou. Vários lobos inspiraram bruscamente. Uma nobre perto da lareira sussurrou. Impossível. Os olhos de Cale se voltaram para o brilho fraco sob a pele de Lyra. Não era surpresa, era reconhecimento. Lentamente e cuidadosamente, ele fechou a mão ao redor do pergaminho antes de colocá-lo na palma da mão dela, em vez de entregá-lo aos escribas. Darius também viu isso. O silêncio que se seguiu tornou-se insuportável. Então, algo sutil mudou na expressão do rei Alfa. Uma pequena rachadura. Sua mandíbula se contraiu uma vez. Sua próxima respiração veio mais lenta, deliberada, controlada tarde demais em vez de naturalmente. Lyra nunca tinha visto isso antes. Nem o conselho, aparentemente, porque ninguém se moveu. Ninguém sequer tocou nos mapas mais. Finalmente, Darius falou sem desviar o olhar de Cale. Lyra não ajudará mais nas tarefas do Palácio Inferior. As palavras caíram pesadamente pela câmara. Olhares confusos se espalharam instantaneamente entre os curandeiros. Um conselheiro franziu a testa ligeiramente. Sua Majestade. Os olhos de Darius se voltaram para Lyra pela primeira vez desde o início da reunião. Ela permanecerá nos aposentos reais de agora em diante. A decisão soou protetora, possessiva e não totalmente planejada. Cale notou imediatamente. O mais leve sorriso tocou o canto de sua boca. Momento interessante, ele disse em voz baixa. Darius não respondeu, mas pela primeira vez desde que entrou na câmara, a mão do rei Alfa se apertou visivelmente na borda da mesa de guerra antes de ele a soltar lentamente. Pela primeira vez em dias, o palácio parecia quase silencioso novamente. Quase. A neve caía suavemente além das altas janelas em arco dos aposentos reais. Servos se moviam pelos corredores com vozes baixas e passos cuidadosos. Carregavam bandejas de comida, lençóis limpos, feixes de lenha de cedro para as lareiras. A tensão do conselho de guerra ainda pairava sobre tudo, mas ninguém falava sobre isso diretamente. Isso por si só parecia anormal. Lyra sentou-se perto da alcova da janela, dentro das câmaras dos curandeiros reais. Ela moía cuidadosamente folhas de raiz de inverno até virar em pó, sob o brilho quente da luz de velas. O movimento repetitivo acalmava sua respiração. Lá fora, os jardins do palácio desapareciam sob a neve prateada e as sombras escuras dos pinheiros. Pacífico à distância, oco por dentro. Ela o sentiu antes que as portas da câmara se abrissem. Darius raramente se anunciava. Os guardas do lado de fora se endireitaram instantaneamente de qualquer maneira. Suas armaduras se moveram com um suave arranhão metálico antes que o silêncio engolisse o corredor novamente. As mãos de Lyra diminuíram o ritmo contra a pedra do morteiro quando o rei Alfa entrou sozinho. Ele usava um casaco escuro e justo, em vez de armadura cerimonial. Sem coroa, sem corte. De alguma forma, isso o fazia parecer mais perigoso, ou talvez mais familiar. A porta se fechou suavemente atrás dele. Nenhum dos dois falou no início. O fogo crepitava baixo na lareira do canto. Em algum lugar mais profundo do palácio, um sino tocou 2 vezes para o serviço de jantar. Darius parou a vários metros de sua mesa de trabalho. Não perto o suficiente para tocar, mas perto o suficiente para que ela ainda pudesse sentir a pressão de sua presença apertando a sala ao redor dela. Seus olhos prateados baixaram brevemente para as ervas curativas espalhadas pela mesa. Você está evitando os corredores superiores, ele disse finalmente.
Lyra limpou cuidadosamente o pó solto de seus dedos. Os corredores superiores parecem cheios ultimamente. Uma pequena pausa se seguiu. Pequena, mas presente. Darius exalou lentamente pelo nariz antes de se mover em direção à janela, com vista para os jardins nevados. A corte está inquieta. Por minha causa? Sua mandíbula se contraiu ligeiramente com a pergunta. Porque eles sentem fraqueza quando as coisas mudam. Lyra olhou para as ervas novamente. E você sente? Silêncio mais longo desta vez. Darius apoiou uma mão enluvada no parapeito de pedra da janela, enquanto a luz da neve se refletia fracamente nos ângulos agudos de seu rosto pálido. Não. A resposta veio em voz baixa, imediata, honesta o suficiente para doer. O peito de Lyra se apertou inesperadamente. Por alguns segundos perigosos, a distância entre eles pareceu mais fina do que desde a cerimônia de rejeição. Mais suave, de alguma forma. Darius finalmente se virou para ela completamente. Você deveria ter sido movida para os aposentos reais mais cedo. Lyra piscou uma vez. Por quê? Porque este palácio se tornou imprevisível. As palavras carregavam mais significado do que ele pretendia. Ela viu isso imediatamente na maneira como sua expressão endureceu depois de falar. Como se ele se arrependesse de revelar preocupação tão abertamente. Darius se aproximou então, lento o suficiente para dar a ela tempo de se afastar. Ela não se afastou. Seu olhar baixou para as cicatrizes prateadas e desbotadas do vínculo em seu pulso, onde sua manga havia se deslocado ligeiramente enquanto moía ervas. Algo piscou em seu rosto novamente. Não posse, não exatamente. Talvez luto, enterrado fundo demais para ser nomeado. Com muito cuidado, ele estendeu a mão para a mão dela. A respiração de Lyra ficou presa, apesar de si mesma, quando seus dedos tocaram levemente seu pulso. A reação foi imediata. O calor subiu bruscamente sob sua pele, onde o vínculo quebrado ainda vivia como uma ferida que se recusava a fechar. Darius parou no mesmo momento que ela, ambos congelados por isso. As velas nas prateleiras tremeram levemente. Do lado de fora das janelas, o vento empurrava a neve com mais força contra o vidro. Por um batimento cardíaco suspenso, a rejeição pareceu distante, como algo que ainda poderia ser desfeito. O polegar de Darius moveu-se uma vez contra o pulso dela. Gentil, quase incerto. Lyra, ele disse em voz baixa. O nome dela soou mais áspero agora, menos rei e mais lobo. Ela ergueu o olhar lentamente. Seus olhos prateados encontraram os dela completamente. Sem trono, sem audiência, sem política. Apenas o peso insuportável de tudo o que ficou inacabado entre eles. Então veio a interrupção. Um estrondo alto ecoou de repente do corredor do lado de fora. Vozes se seguiram imediatamente, guardas gritando, passos rápidos se aproximando das portas da câmara. Darius recuou instintivamente antes que as portas se abrissem e um dos sentinelas reais entrasse, respirando com dificuldade. Sua Majestade, disse o guarda rapidamente. Perdoe a interrupção, mas Lord Draven chegou ao pátio leste. A sala mudou instantaneamente. A fragilidade suave se estilhaçou tão rápido que Lyra sentiu fisicamente sua partida. A expressão de Darius se fechou como ferro se encaixando. A esta hora? Ele solicitou entrada sob a autoridade da cúpula. Outra pausa. Pequena rachadura. Os olhos de Darius se voltaram brevemente para Lyra antes de retornarem ao guarda. E? O sentinela hesitou cuidadosamente. Ele perguntou especificamente se a curandeira real estava segura. O silêncio caiu novamente, pesado desta vez. Darius olhou para Lyra por um longo segundo antes de retirar lentamente sua mão completamente do pulso dela. O calor desapareceu imediatamente. Diga a Lord Draven, disse o rei Alpha friamente, que o palácio Blackthorn permanece sob minha proteção. Mas quando o guarda saiu, Darius não a tocou novamente. A próxima rachadura veio em público. Foi isso que mudou tudo. O Palácio Blackthorn realizou seu banquete anual do Tratado de Inverno 3 noites depois, no grande Salão da Lua. Uma caverna de candelabros de prata, colunas negras imponentes e luz de velas refletida no mármore polido como água congelada. A música flutuava suavemente das sacadas superiores, enquanto nobres de todas as alcateias do território do norte enchiam o salão. Eles usavam vestidos de veludo e casacos militares escuros, costurados com brasões de lobo prateados. De longe, a noite parecia elegante. De perto,
parecia frágil. Muitos olhos, muitas pausas entre as conversas. Lyra permaneceu na extremidade inferior da mesa real, ao lado dos curandeiros e conselheiros, exatamente onde o protocolo esperava que ela se sentasse. O vestido fornecido para ela era lindo por qualquer padrão comum. Seda cinza macia com bordados de fio lunar nas mangas. Mas ela ainda sentia cada sussurro seguindo-a pelo salão. Aquele costumava ser o lugar da futura Luna. Não mais. Observe Draven esta noite. Copos tilintavam suavemente. Leques se moviam. A cada poucos minutos, alguém olhava para a plataforma elevada do trono, onde Darius estava sentado sob as enormes bandeiras de lobo prateado. Sua expressão era esculpida em gelo, enquanto diplomatas tentavam conversas nervosas ao seu redor. Kael chegou tarde. Claro que chegou. As grandes portas se abriram no momento em que os servos traziam o segundo prato. Ventos frios varreram o salão com força suficiente para fazer as chamas das velas se curvarem. Vários lobos perto da entrada se endireitaram imediatamente. Kael entrou usando trajes formais pretos, sem nenhuma insígnia real exibida abertamente. O que, de alguma forma, pareceu mais provocador do que uma armadura teria sido. Seus guardas das sombras permaneceram do lado de fora do salão desta vez. Ele entrou sozinho. Lyra viu Darius notá-lo antes de qualquer outra pessoa. Um pequeno movimento. Os dedos do Rei Alfa pararam na haste de sua taça de vinho por meio segundo a mais. Então sua expressão se tornou neutra novamente. Kael atravessou o salão lentamente, enquanto as conversas tropeçavam e se recuperavam ao seu redor. Ele deveria ter se aproximado do trono primeiro, de acordo com todos os costumes de Tratado do Norte. Ele não o fez. Em vez disso, ele parou diretamente ao lado da cadeira de Lyra. Você mudou de mesa, ele disse calmamente. Vários nobres próximos ficaram completamente imóveis. Lyra ergueu o olhar cuidadosamente. Aparentemente, fui realocada. Os olhos de Kael se voltaram brevemente para o trono elevado antes de retornarem para ela. Eu notei. Um servo se aproximou nervosamente com outra taça de vinho. Suas mãos tremiam visivelmente agora que ambos os governantes Alfa ocupavam a mesma linha de visão através do salão de banquetes. Enquanto ele se aproximava do lado da mesa de Lyra, outra nobre se inclinou ligeiramente em direção a ela, com um sorriso fino e afiado pela crueldade. Deve ser difícil, disse a mulher, suave o suficiente para soar educada. Ver suas candidatas a substitutas chegarem todos os dias. Duas mulheres próximas esconderam risadas silenciosas atrás de mãos adornadas com joias. Os ombros de Lyra enrijeceram quase imperceptivelmente. Foi só isso, mas Kael viu imediatamente. Assim como Darius, do outro lado do salão. A mão do servo tremeu mais forte. Vinho tinto espirrou de repente na borda da toalha de mesa, ao lado do braço de Lyra. Suspiros irromperam instantaneamente. Tolo descuidado, um nobre estalou. O servo ficou pálido. Perdoe-me. Antes que qualquer outra pessoa se movesse, Kael se abaixou, pegou a taça de prata que caía e a colocou de pé novamente, sem derramar outra gota. Então ele tirou um lenço escuro de seu casaco e o colocou diretamente na mão de Lyra, em vez de entregá-lo ao servo. Um gesto pequeno, íntimo o suficiente para silenciar completamente as mesas mais próximas. Obrigada, disse Lyra em voz baixa. Kael manteve o olhar dela por um segundo a mais do que o necessário. Você não deveria se desculpar pelos erros dos outros. As palavras atingiram com mais força do que o insulto em si. Vários nobres se mexeram desconfortavelmente. Um conselheiro mais velho baixou os olhos para a mesa. Acima deles, Darius finalmente se levantou da plataforma do trono. Todo o salão de banquete se aquietou imediatamente ao som da cadeira arrastando no mármore. Sua presença rolou pela sala como um trovão distante, lenta, pesada, perigosa. Por um segundo suspenso, parecia que o controle poderia retornar, que o rei poderia restaurar a ordem simplesmente falando. Darius desceu os primeiros degraus da plataforma, com os olhos prateados fixos diretamente em Kael. Lord Draven, ele disse uniformemente, você parece extraordinariamente interessado em assuntos dentro da minha corte. Kael virou-se ligeiramente para ele, sem se afastar de Lyra. Apenas nos negligenciados. O silêncio caiu sobre o salão. Alguém deixou cair um garfo perto das mesas do oeste. O barulho metálico ecoou embaraçosamente alto antes de desaparecer na quietude absoluta. A mandíbula de Darius se contraiu visivelmente desta vez. Não havia como esconder agora.
Lyra sentiu a mudança percorrer a sala enquanto os lobos instintivamente baixavam o olhar diante da crescente tensão do rei Alfa. Então veio o momento que quebrou qualquer equilíbrio frágil que restava. Cale puxou a cadeira vazia ao seu lado na mesa diplomática central e olhou diretamente para Lyra. Sente-se comigo. Metade do salão parou de respirar. Darius não falou imediatamente. Essa hesitação por si só disse a todos demais. Ninguém no grande salão da lua se moveu depois que Cale puxou a cadeira. A música da sacada superior vacilou primeiro. Um violino perdeu uma nota inteira antes que os músicos parassem de tocar abruptamente. A luz das velas tremeluzia em rostos atônitos, enquanto os nobres olhavam abertamente agora, sem mais fingir que a discrição importava. Lyra permaneceu sentada na mesa inferior por um batimento cardíaco suspenso. Seus dedos se apertaram lentamente ao redor do lenço escuro que ainda estava em seu colo. Ela podia sentir a sala inteira esperando por seu próximo movimento, esperando pelo rei. Acima deles, Darius permanecia imóvel no meio dos degraus da plataforma do trono. Seu casaco preto se destacava nitidamente contra o fundo de mármore. A tensão rolava pelo salão, espessa o suficiente para ser saboreada. Vários lobos mais jovens já haviam baixado os olhos instintivamente. Outros o observavam com cuidado, como caçadores sentindo gelo instável sob seus pés. Cale permaneceu ao lado da cadeira vazia, sem apressá-la. Isso, de alguma forma, tornou tudo pior, mais perigoso, mais real. Lord Draven, um ancião do conselho, finalmente disse no silêncio sufocante. Talvez isso não seja apropriado durante os procedimentos do tratado. O olhar de Cale nunca deixou Lyra. Então talvez seus procedimentos sejam fracos. Uma inspiração suave percorreu a sala. Alguém perto das mesas de banquete do oeste sussurrou. Ele está desafiando o trono abertamente. Outro respondeu em voz baixa. Não, ele está esperando o trono reagir. Darius ouviu ambos. Lyra viu isso na leve contração de sua mandíbula antes de ele descer os últimos degraus em direção ao centro do salão. Lento, controlado, cada movimento preciso. No entanto, algo sob o controle não parecia mais estável. Quanto mais ele se aproximava, mais silenciosa a sala se tornava. Até que mesmo os servos que carregavam bandejas de vinho congelaram perto das paredes. Um pajem nervoso esbarrou acidentalmente em um candelabro enquanto se afastava do corredor. Cera quente respingou no chão de mármore. Ninguém reconheceu. Darius parou a vários metros de Lyra e Cale. Seus olhos prateados se fixaram primeiro na cadeira vazia, depois na mão de Cale apoiada em sua estrutura de madeira esculpida. Finalmente, em Lyra. Você esquece onde está, disse Darius em voz baixa. A suavidade de sua voz assustou a sala mais do que gritos teriam feito. Cale inclinou a cabeça ligeiramente. Não, ele respondeu. Eu me lembro exatamente onde estou. A atmosfera se tornou mais tensa. Lyra sentiu isso fisicamente agora, como uma pressão se acumulando em seu peito. Enquanto isso, os dois alfas pressionavam o salão em ondas opostas. Vários lobos de menor escalão perto da parte de trás se afastaram ainda mais do corredor central. Completamente. Uma nobre pressionou os dedos trêmulos contra a garganta. O olhar de Darius se voltou para Lyra novamente. Volte para o seu lugar. Não foi cruel, nem alto. De alguma forma, isso tornou tudo mais difícil. Por um breve segundo, o velho instinto de obedecer se contraiu em seu corpo automaticamente. O instinto que passou anos orbitando-o silenciosamente das sombras de sua corte. Ela começou a se levantar. Então ela notou algo pequeno. A mão de Darius. Descerrou-se uma vez, depois se apertou novamente ao seu lado. Pequena rachadura. Pequena perda de controle. Ele não tinha mais certeza. Essa percepção mudou algo dentro dela. Cale também notou. Sua expressão não se moveu, mas ele se aproximou meio centímetro da cadeira ao seu lado de qualquer maneira. Não forçando, oferecendo. Ao redor deles, o salão permaneceu preso em um silêncio insuportável, até que um nobre bêbado perto das mesas dos fundos de repente riu nervosamente. Alto demais, agudo demais. Tudo isso por uma ômega, ele murmurou descuidadamente. Escolha errada. Várias cabeças se viraram para ele instantaneamente. Darius se virou primeiro. O nobre ficou tão pálido que quase tropeçou para trás na mesa atrás dele. Mas antes que o rei pudesse falar, a voz de Cale cortou o salão. Cuidado.
Apenas uma palavra. O nobre imediatamente baixou o olhar, totalmente submisso agora. A mudança se espalhou pela sala como uma pedra jogada em águas escuras. Lobos notaram, conselheiros notaram, Lyra notou. Acima de tudo, Darius havia governado esta corte com autoridade inquestionável por anos. Naquela noite, outro alfa havia silenciado parte de seu salão sem permissão, sem medo. A percepção se espalhou visivelmente pela multidão. Olhares inquietos se multiplicaram. Sussurros começaram novamente, apesar de todos tentarem suprimi-los. Então Lyra se levantou lentamente da mesa de banquete inferior. O movimento instantaneamente matou todo o som restante. Darius a observou de perto, agora perto demais. A esperança brilhou em seu rosto por um momento perigoso quando ela deu um passo à frente. Pequena rachadura, rachadura humana, como se alguma parte dele ainda acreditasse que ela escolheria o trono em vez da humilhação, da solidão, dele. Lyra parou ao lado da cadeira vazia que Kayle segurava para ela. Seu pulso martelava violentamente sob sua pele, enquanto todos os olhos no grande salão da lua se fixavam nela de uma só vez. Então, muito baixinho, ela fez a pergunta que ninguém esperava. Se eu me sentar aí, ela disse olhando diretamente para Kayle. O que acontece depois? O olhar de Kayle suavizou minimamente. Então ninguém neste salão te trata como algo abandonado novamente. O silêncio que se seguiu pareceu interminável, e desta vez Darius não lhe disse para parar. A primeira coisa que Lyra notou foi o silêncio dentro de Darius. Não ao redor dele, dentro dele. Estava na maneira como ele parou de respirar por meio segundo, depois que as palavras de Kayle se assentaram sobre o salão. Ninguém no grande salão da lua se moveu. Centenas de lobos permaneceram congelados sob candelabros de prata e fumaça de velas, enquanto os ventos da tempestade de neve batiam fracamente nas janelas de vitral, bem acima da plataforma do trono. Lyra olhou para a cadeira vazia ao lado de Kayle novamente. A cadeira não significava nada por si só. Madeira, veludo, entalhes de prata. Mas cada lobo na sala entendia o que ela realmente era. Uma linha. Uma vez cruzada, nada no Palácio Blackthorn voltaria a ser como antes. Seu pulso martelava forte o suficiente para doer. Lentamente, ela ergueu os olhos para Darius. O rei Alfa estava a apenas alguns metros de distância agora, com o olhar prateado totalmente fixo em seu rosto, sem raiva. Essa era a parte assustadora. A fúria que todos esperavam nunca veio. Em vez disso, ela viu exaustão enterrada sob todo o controle de ferro. E algo pior. Arrependimento chegando tarde demais para importar. Um dos candelabros acima piscou enquanto a tempestade lá fora se aprofundava. As sombras se moveram no rosto de Darius, tocando brevemente a linha afiada de sua mandíbula e os anéis cerimoniais pretos que circulavam seus dedos. Lyra se lembrou daquelas mãos agarrando o trono durante sua rejeição. Lembrou-se de quão fria sua voz soou sob o arco da corte da lua. Eu te rejeito. A memória apertou seu peito instantaneamente. Kayle notou. Claro que notou. Sem desviar o olhar de Darius, ele empurrou a cadeira para trás mais um centímetro para ela. Um gesto pequeno, um gesto firme. A mesma proteção silenciosa que ele havia mostrado desde o momento em que entrou no palácio. A mesma certeza calma que Darius nunca lhe oferecera em público. Em algum lugar perto das mesas de banquete dos fundos, uma nobre sussurrou. Ela está realmente considerando isso. Outra respondeu trêmula. Ninguém recusa o rei Alfa 2 vezes. Darius também ouviu isso. Seus olhos finalmente se voltaram para a multidão. Apenas uma vez, o suficiente. Todo sussurro morreu imediatamente. Então ele olhou de volta para Lyra e algo sutil se quebrou novamente. Um pequeno atraso antes de ele falar. Uma pequena hesitação antes que a autoridade retornasse à sua voz. Lyra. O nome dela soou mais áspero agora. Menos comando, mais aviso ou súplica. Ela não conseguia mais dizer. Venha aqui. Não volte para o seu lugar. Não curandeira. Não ômega. Apenas o nome dela. A sala reagiu instantaneamente. Vários nobres trocaram olhares surpresos. Um conselheiro idoso lentamente baixou sua taça de vinho sobre a mesa sem beber. A mudança importava. Todos sentiram. Darius deu um passo em direção a ela e então parou. Outra hesitação. Outra decisão inacabada pairando visivelmente entre eles. Ele poderia ordenar aos guardas. Acabe com isso publicamente. Reafirme o controle.
Ele não o fez. Cale o observava com cuidado agora, com olhos cinzentos e afiados sob a luz das velas. Você está atrasado, ele disse em voz baixa. As palavras caíram como uma lâmina envolta em seda. A expressão de Darius endureceu imediatamente. Isso não lhe diz respeito. Diz respeito a ela. O silêncio caiu novamente. A respiração de Lyra tornou-se superficial, enquanto a pressão entre os dois alfas se intensificava no salão. As velhas cicatrizes do vínculo em seu pulso, de repente, queimaram intensamente sob sua manga. Ela se encolheu antes de esconder. Darius viu. Sua mão se contraiu uma vez ao seu lado. Instinto. Instinto de lobo. Proteger, reivindicar. Tarde demais. Cale também viu isso. Lenta e deliberadamente, ele estendeu a mão para Lyra, à vista de toda a corte. Suspiros se espalharam instantaneamente pelo salão. A lembrança atingiu como um trovão. Dias antes, Darius havia se afastado dela sob o arco de pedra da lua, enquanto a corte ria suavemente atrás de leques prateados. Agora, outro alfa estava diante da mesma multidão, oferecendo-lhe um lugar ao seu lado abertamente, publicamente, sem vergonha. Lyra olhou para a mão estendida de Cale. Mão forte, nós dos dedos com cicatrizes, firme, sem hesitação alguma. A neve batia mais forte contra as janelas do palácio. Em algum lugar acima deles, uma vela finalmente se apagou completamente. A escuridão engoliu parte da sacada. Darius deu um passo à frente novamente. Lyra. Desta vez, a rachadura se mostrou totalmente. Não em raiva, em medo. Medo real. A percepção atordoou a sala mais do que gritos jamais poderiam. O rei Alfa parecia com medo de perder algo ou alguém. A garganta dela se apertou dolorosamente enquanto ela olhava entre eles. Um Alfa que havia escolhido o poder primeiro. Outro que a havia escolhido primeiro. O salão esperava, sem fôlego. Então Lyra se moveu, devagar no início, um passo sobre o mármore polido. Seu vestido prateado roçou suavemente o chão, enquanto os nobres instintivamente abriam caminho para ela. Os olhos de Darius seguiram cada centímetro de movimento. A esperança brilhou ali novamente. Esperança perigosa. Então ela passou por ele. A reação explodiu pelo salão em sussurros, inspirações agudas, cadeiras arrastando no mármore. Darius se virou bruscamente quando ela parou ao lado de Cale. Por um segundo suspenso, ninguém respirou. Então Lyra colocou sua mão na de Cale Draven. A sala mudou no momento em que suas mãos se tocaram. Não magicamente, mas socialmente instantaneamente. Lobos que haviam ignorado Lyra por anos agora a encaravam como se ela tivesse se tornado algo perigoso da noite para o dia. Algo reivindicado. Algo que não era mais seguro zombar. A mão de Cale se fechou ao redor da dela com calma certeza, quente e firme, sob a luz fria e prateada que entrava pelas janelas escuras da tempestade no grande salão da lua. Nenhum triunfo cruzou seu rosto, nenhum sorriso presunçoso. De alguma forma, isso fez o momento parecer ainda mais pesado. Ao redor deles, os nobres mudaram de posição quase inconscientemente. Conselheiros que antes haviam virado as costas para Lyra agora se posicionavam cuidadosamente em direção ao seu lado do salão. Servos baixaram os olhos quando ela passou. Um dos músicos perto da sacada silenciosamente pousou seu violino, distraído demais para continuar tocando. O palácio inteiro parecia inclinado agora, desequilibrado. Darius permaneceu perfeitamente imóvel a vários metros de distância, mas a quietude não parecia mais poderosa. Parecia custosa. O olhar prateado do rei Alfa permaneceu fixo na mão de Lyra unida à de Cale, como se ele ainda não pudesse acreditar completamente no que estava vendo. A cerimônia de rejeição sob o arco de pedra da lua havia acontecido há menos de uma semana. No entanto, de alguma forma, a distância entre então e agora parecia impossível de cruzar. A neve batia mais forte contra os vitrais acima deles. O vento gemia fracamente através das altas vigas de pedra do teto do palácio. Ninguém falou primeiro. Então, uma nobre idosa lentamente se levantou de seu assento perto das mesas do leste e baixou a cabeça respeitosamente para Lyra. O movimento se espalhou pelo salão em ondas silenciosas depois disso. Nem todos se curvaram, mas o suficiente para que a mudança se tornasse inegável. Lyra sentiu sua respiração prender suavemente no peito.
Dias atrás, aqueles mesmos nobres haviam assistido à sua humilhação em silêncio. Agora, eles observavam cuidadosamente a sua reação. Kaylee também notou o momento. Seu polegar roçou uma vez levemente as costas da mão dela antes de soltá-la, apenas o suficiente para deixá-la escolher seu próprio espaço, em vez de puxá-la para mais perto. Outra diferença. Outra coisa que a sala notou imediatamente. Darius notou mais do que todos. Sua mandíbula se contraiu uma vez antes de relaxar novamente com um esforço visível. Pequena rachadura, pequena fratura se alargando. Um dos conselheiros reais finalmente deu um passo à frente com cuidado, a voz tensa sob a pressão no salão. Sua Majestade, ele disse a Darius, talvez a noite deva terminar antes que as tensões aumentem ainda mais. Darius não respondeu imediatamente. Seus olhos permaneceram em Lyra. Então, lentamente, ele desceu o último degrau restante do corredor do trono para o chão do banquete. Vários lobos perto dele imediatamente baixaram a cabeça mais fundo por instinto. O velho medo ainda estava lá. O velho poder também, mas algo por baixo dele havia mudado de forma naquela noite. Lyra sentiu isso quando ele parou diretamente na frente dela pela primeira vez sem um trono os separando. A luz das velas tremeluzia em seu rosto pálido. Sem coroa, sem distância, apenas exaustão mantida pelo orgulho. É isso mesmo que você quer? Ele perguntou em voz baixa. A pergunta mal foi ouvida além das mesas mais próximas. No entanto, de alguma forma, o salão inteiro a ouviu. Lyra olhou para ele com atenção, olhou de verdade. Para a postura controlada começando a rachar nas bordas. Para a mão que permanecia aberta em vez de cerrada agora. Para o silêncio pairando atrás de seus olhos, onde a certeza costumava viver. Por um segundo perigoso, a velha dor retornou. A memória do que ela uma vez quis que ele se tornasse. Então outro som interrompeu suavemente, de algum lugar no fundo do salão. Uma serva caindo de joelhos depois de acidentalmente entrar no caminho de Lyra. Perdoe-me, minha senhora. Minha senhora. O título atingiu com mais força do que aplausos jamais poderiam. Lyra piscou uma vez enquanto a serva se afastava apressadamente, corada e tremendo pela sala. Ninguém corrigiu a garota, ninguém riu. Darius também ouviu. O menor movimento passou por sua expressão então. Quase invisível, mas final de alguma forma, como último fio frágil dentro dele se partindo silenciosamente na escuridão. Lyra se virou para Cale depois. Não rapidamente, não dramaticamente, simplesmente naturalmente, como se seu corpo não questionasse mais onde estava a segurança. Cale ficou ao lado dela imediatamente, sem tocá-la novamente, permitindo que a escolha permanecesse visivelmente dela diante de toda a corte. Isso importava. Darius também viu isso. O rei Alfa baixou o olhar pela primeira vez naquela noite. Apenas brevemente, o suficiente. Então ele se afastou. Não foi ordenado a se afastar. Não foi desafiado a se afastar. Ele se moveu porque não havia mais lugar para ele entre eles. O salão permaneceu em silêncio enquanto Lyra e Cale caminhavam juntos em direção às imponentes portas do palácio. A luz da tempestade de neve derramava prata no chão de mármore à frente deles. Ninguém tentou detê-los. Atrás deles, o trono do palácio Blackthorne ainda estava exatamente onde sempre esteve. Mas todos na sala entendiam a verdade agora. O rei Alfa havia rejeitado sua companheira esvaecida uma vez. O destino não a ofereceu duas vezes.